Hum. Ficando conexões, então vamos lá! Nós aqui ao vivo, uma semana cheinha, semana de convites para mudança. Então, esse, gente, é o momento Bárbara Feitosa. Sejam todos bem-vindos para quem está assistindo ao vivo e para quem vai assistir online. Esse é o momento onde eu não olho para vocês, porque eu vou estar convidando as pessoas justamente para essa semana do mudar, para essa semana do se colocar aí dentro desse desconforto, né? E quando a gente fala desconforto, é aquela situação onde está desconfortável e a gente é convidado a sair do lugar. E sair do lugar é justamente aquela parte que muitas vezes vai ali dar uma dorzinha, vai fazer a gente mexer com coisas que muitas vezes a gente não quer mexer, a gente vai visitar aquele desconforto, e eu sempre chamo esse momento, né, daquela área onde está tão ruim, né? É a tal da insatisfação motivadora. Eu estou tão insatisfeito onde eu estou tão insatisfeito que eu tenho que fazer algo para mexer aí essa energia e sair de onde eu estou. Então, gente, já já eu olho para vocês. Enquanto isso, vocês também são convidados aí para fazer o envio para as outras pessoas também, chamando para essa mudança, horário de almoço, então não tem desculpa de não, é aquele momento onde você vai ali, bota o prato do lado e vai comendo, porque eu sei que isso é super viável. E quando eu falo super viável, a gente entra aproveitando esse tempo que a gente está ali, usufruindo, até porque a gente está numa vida muito corrida, onde todo o tempo é ouro. E aí, o tema da nossa live de hoje, não tenho vergonha alguma de dizer, gente, minhas anotações estão aqui, então seja bem-vindo. E vamos lá. Qual é a minha melhor desculpa para não mudar, para ficar onde eu estou, para manter as relações que eu estou mantendo, para manter aí esse nível que me prende, quer seja físico, mental, emocional e até mesmo energético, o que é que está ali me prendendo dentro desse momento? Qual é a desculpa que eu uso? Vamos lá. Quem está aqui comigo, vai trazendo aí a desculpa. É um se, não vou porque se acontecesse isso, se eu conseguisse isso, por causa disso, por causa daquilo, quando acontecer aquilo. Quando isso aqui, quando eu tiver feito aquela formação, quando eu, porque eu me sinto insegura, eu preciso estar mais preparada, quando eu estiver mais pronta. Vem, gente, quais são aí as desculpas? Traz aí qual é o pronome que você usa, se, quando, é temporal, não é atemporal? Traz aí quando é, por quê? Porque geralmente a gente tem o hábito de, dentro de um processo de mudança, a gente observa. Por quê? Porque ali na mudança, eu sou convidada a sair de algo que eu já conheço para ir para algo que eu não conheço, que para mim é novo. E todo novo, para o meu cérebro, ele é desconfortável, ele vai trazer um desconforto, uma insegurança. E frente a essa insegurança, o que é que eu faço? Eu me mantenho onde eu estou. E para me manter onde eu estou e muitas vezes responder às demandas que está me chegando, eu digo, se eu tivesse isso, eu iria. Quando eu tiver aquilo, eu vou fazer. Entra, por causa daquilo não deu certo. Quando, porque isso é uma forma que a gente tem de responder lá as nossas vozes internas, se auto-justificando porque a gente não muda. Então, é muito comum, e eu sempre trago esses questionamentos e essas reflexões para que você esteja atento se você não está trazendo uma desculpa para não mudar.
E quando eu falo uma desculpa para não mudar, é se eu estou num lugar que eu já conheço, tudo para mim ali já é mapeado pelo meu cérebro, eu já não estou mais na fase que eu gasto energia, então aquilo ali para mim já é muito comum. Só que se eu quero chegar em algo, e quando eu quero chegar em algo, eu vou muitas vezes para um ponto que eu desconheço, eu não sei como é que vai ser, eu não sei quais são as pessoas que eu vou encontrar lá, eu não sei quais são as dificuldades que eu vou ter lá, e eu posso sim sentir aquele medinho, aquele desconforto de, epa, peraí, aqui é muito mais seguro. Então, o nosso cérebro, ele tem, de forma inconsciente, de fazer isso com a gente. E trazer isso para a gente no sentido de, epa, não, fica aqui mesmo, porque aqui tu já conhece. Se mantém aqui mesmo, porque aqui é algo que traz para você uma segurança. Então, a atenção que eu trago aqui é observe se você não está deixando de realizar tudo isso por conta desse si, por conta desse talvez suposto medo que exista, esse desconforto, porque eu sempre lembro, o tempo passa. E quando eu falo o tempo passa, é a gente chegar 10 anos lá na frente, olhar para trás e eu deveria ter feito aquilo ali. Aí entra os sis do momento que você está. Se eu tivesse feito, se quando eu tinha lá 20 anos. Então, gente, é tentar viver o presente. E quando eu falo de viver o presente, é trazer essa consciência, trazer esse momento, trazer esse ponto onde você vai estar vivendo o aqui e o agora. Por quê? Porque é no aqui e no agora que nós vamos ter todas as ferramentas necessárias para sobreviver ao que a gente está vivendo. Oxente, Bárbara, como assim todas as ferramentas necessárias? Sim, eu tenho aqui o subsídio até para ir para cá. Por quê? Porque essa caminhada eu vou adquirindo, eu vou absorvendo todos os conhecimentos, todas as habilidades que são necessárias para chegar naquele ponto. Então, quando eu pedir para vocês, epa, vamos lá, qual é a sua melhor desculpa? É porque eu percebo que todos nós, sem exceção, oi, Paola, seja bem-vinda. Temos uma desculpa para dar. Quer seja de forma consciente ou de forma inconsciente. Ah, eu estou com tal mudança para fazer, mas eu não vou porque eu tenho meu filho. Se eu deixar meu filho só, como é que vai ser? Ah, eu tenho meu marido, como é que vai ser? Então, muitas vezes, a gente está colocando as nossas desculpas nas pessoas que estão ali ao nosso redor. A gente está ali depositando na mão dessas pessoas o nosso processo de mudança, a nossa busca por mudança. E quando eu falo nossa, lembrando, gente, as mudanças, elas são muito individuais. E quando eu falo individuais, é entender que uma mudança para mim, se botar outra pessoa para viver a mesma mudança, essa pessoa vai ter outra visão completamente de tudo isso que a gente viveu. Por quê? Porque entra naquele olhar do fato significado. Então, quando a gente fala do fato, o fato, a situação é a mesma. Mas o que cada uma tem de conteúdo interno para viver aquilo ali, para levar aquilo ali adiante, é muito pessoal, é muito individual. Então, nós podemos ter a mesma desculpa. No entanto, cada um de nós vamos viver essa desculpa de forma diferente. Por quê? Porque os nossos conteúdos são outros. E quando a gente fala dos nossos conteúdos são outros, a pergunta é: como é que eu faço a transformação dessa mudança? Como é que eu pego essa desculpa e observo? Será que essa desculpa não é um processo de autossabotagem? Será que não é algo ali que eu estou justificando para não ir para aquela área que, no momento, ela é desconhecida e ela me traz um certo medo?
Então, a gente estar atento a isso é muito importante dentro do nosso processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, para que a gente não entre num processo de autossabotagem. Ou seja, eu falo aquela desculpa lá para o meu cérebro, porque é a forma mais confortável que tem de eu deitar e dormir. E por que eu falo eu deitar e dormir? Porque eu vou ter lá determinada situação onde eu vou chegar lá e vou dizer: não, mas eu não tenho dinheiro. Ah, você não foi porque você não tem dinheiro, você não foi porque não quis buscar alternativas de fontes de renda diferenciada. E lógico, gente, lembrando que quando a gente fala de um ponto de alternativa, emocionalmente a gente vai acessar as nossas questões, que é o medo, a vergonha, a insegurança, todas as questões emocionais que está por trás daquela tarefinha que, olhando num certo grau, ela é simples, mas quando a gente vai mergulhar dentro dela, a gente traz ali muitos conteúdos que pega bastante na gente. Então, é entender que, por exemplo, dentro de um processo de autoconhecimento e de se lançar frente à vida, vai ter momentos que eu vou precisar tomar uma atitude, vou precisar me posicionar, onde esse posicionamento pode trazer para mim o acesso a uma vergonha, o acesso ao medo de errar, o acesso ao não conseguir ser perfeita como a minha mente idealiza, o acesso ao julgamento das outras pessoas. E frente a todos esses acessos, que são acessos emocionais, eu me justifico. Ah, eu não vou não, porque está muito cedo. Quando eu tinha uma frase muito legal que eu dizia bem assim, é muito legal, engraçado hoje, na época não era não. Que eu dizia bem assim: quando eu me aposentar, eu vou trabalhar com psicologia, eu vou fazer psicologia. E é muito engraçado que eu não me aposentei, saí do mundo corporativo, hoje eu vivo uma vida completamente diferente dos meus 19 anos atrás, né? Então, eu era workaholic, dentro de um processo onde não parava, dentro de uma dinâmica onde eu não me enxergava parar, e eu entrei numa vida totalmente diferente, lógico, que não foi por opção escolhida. Eu entrei num processo de depressão profunda e, frente a isso, eu precisei optar qual era o caminho que eu ia seguir. E, frente a isso, eu escolhi pela vida. Vamos lá, tudo bem? Escolhe pela vida. Massa. Eu preciso lidar com o mundo lá fora. Então, eu precisei acessar essa parte psicológica sem me aposentar. Mas inconscientemente eu dizia para minha mente: quando eu me aposentar, eu faço psicologia. Não comecei ainda, gente. Fiz a psicopedagogia, fiz a psicoterapia, já terminei, fiz curso de análise corporal, já terminei. Então, eu atendo com técnicas integrativas dentro de um olhar bem amplo, e quem é aí meu cliente, quem é aí assíduo dentro dos atendimentos que eu faço, sabe o quão valoroso em termos de transformação é o meu atendimento. Então, é você ter ideia que muitas vezes, frente ao processo que a gente está vivendo, que naquela época era uma vida desempregada, onde eu entrava às 7 e saía às 11 da noite sem parar, muitas vezes até mesmo sem me alimentar direito, e eu tinha aquela visão de que eu só poderia fazer algo quando eu me aposentasse. E trazer essa reflexão, que isso foi uma desculpa que eu usei por muito tempo, até precisar me forçar a sair do mundo corporativo através de uma depressão, eu usei ela porque era a forma que eu tinha de me manter saudável frente aos processos. E me manter saudável frente a esses processos é muitas vezes olhar para mim e dizer: epa, peraí, aonde é que eu estou fazendo um olhar, estou usando uma desculpa que não me leva a acessar outras oportunidades, outras possibilidades. Então, quando eu comecei a observar, quando eu comecei a me trabalhar e perceber que existe um mundo disponível para mim, que muitas vezes as minhas desculpas estão me limitando, e quando eu falo as minhas desculpas, é aquelas vozezinhas que eu digo para mim mesmo, para eu deitar e dormir muito confortável,
No sentido de que, quando eu durmo confortável, eu não preciso estar dando justificativa para o que as pessoas, a sociedade vai cobrar de mim. Então, eu passei anos-luz frente a isso. Uma outra desculpa que eu também... Oi, Bianca! Já amei aí, gratidão por você na minha live. Então, dentro desse processo, Bianca Narrar também trabalha com consciência. Então, trazer consciência para vocês é trazer esse mergulho no sentido de que, epa, peraí, eu posso estar presente e eu posso sim fazer diferente. E fazer diferente é observar o mundo com outros olhos. Observar o mundo sem barreiras. Observar o mundo, muitas vezes, tirando as barreiras que a minha própria mente impõe. Que bom, gratidão, Linda. Então, quando a gente começa a observar qual é a desculpa que eu estou trazendo, e como eu falei, cada desculpa, ela é muito individual. Às vezes, a desculpa que eu estou usando, ela é hard dentro de um processo onde eu acredito que eu jamais vou conseguir sair de onde eu estou. E quando eu acredito que eu jamais vou conseguir sair de onde estou, é realmente onde eu solidifico ali aquela verdade. Por quê? Porque se eu estou falando ali para mim que eu não consigo por causa disso, eu mesmo acredito que eu não consigo por causa disso. E quando eu voltei para falar da mudança, é entender que quando eu decido que eu vou mudar, que eu posso fazer essa mudança, eu digo, epa, peraí, eu vou mudar, eu vou precisar entender que eu vou enfrentar uma barreira emocional frente àquilo ali. E enfrentar uma barreira emocional frente àquilo ali é enfrentar os meus monstros internos. É enfrentar o que eu imagino que o outro vai pensar de mim. É eu enfrentar o que eu fico ali pressupondo que o outro vai estar falando, vai estar pensando, e de forma inconsciente eu acabo reagindo a tudo aquilo ali que nem aconteceu. E quando eu falo que nem aconteceu, eu imagino que fulano vai achar que eu não sei. Massa, eu sei o que eu sei. Mas se na minha mente eu estou ali imaginando, e uma pessoa que geralmente isso acontece muito nas pessoas que a gente gosta, que a gente admira. Então, eu vou trazer uma consciência nesse momento aqui. A Bianquinha entrou na minha live. Eu amo o conteúdo que a Bianca traz. Eu vejo a Bianca como algo de referência. Na hora que ela entra na minha live, me dá um friozinho. Será que eu vou falar de tete a tete como ela? Quê? Porque eu sinto uma admiração por ela, e reconhecer o conteúdo que ela traz também me coloca numa postura de, epa, peraí, será que eu sou tão boa quanto ela? Só que quando a gente começa a observar e a se valorizar, a gente começa a observar que eu sou eu. Eu vou ter minha forma de falar e ela vai ter a forma de falar dela. Eu vou ter as pessoas que simpatizam com a minha energia, do mesmo jeito que ela vai ter as pessoas que simpatizam com a energia dela. E tá tudo certo. E frente a isso, a gente vai se trabalhando lindamente. Tá vendo? Então, assim, vencer esses medos, muitas vezes é vencer as desculpas que eu tenho de não ir para o movimento frente a um medo que eu tenho de como alguém pode reagir frente às minhas colocações. E confesso a vocês todos, sem vergonha nenhuma, isso é algo que eu tenho me trabalhado bastante. Por quê? Porque eu identifiquei dentro dos meus processos emocionais que o meu maior medo é o medo de ser julgado. Então, a gente sai ali numa busca desenfreada por pertencimento. A gente quer pertencer, a gente quer ser aceito, a gente quer ser bem visto frente a, muitas vezes, uma dificuldade que a gente está ali correndo para fazer o nosso melhor. E assim somos as sementes de consciência, acessar junto todas as maneiras diferentes. Isso é um presente para o planeta. Gratidão, Bianca, pela sua presença aqui na minha live. Quem sabe aí você não me convida para fazer uma live também. Estou muito ousada convidando todo mundo. Então, dentro disso aí, como é que eu trago essa consciência?
Como é que eu acesso essa consciência? Porque consciência é presença, eu estar presente. E, peraí, eu estou agindo ou estou reagindo? Eu estou ali sendo essa contribuição? Bora, vou mandar um oi. E eu estou sendo essa contribuição ou eu estou sendo omissa comigo mesmo? Com o meu ser infinito, que eu sei que eu sou. Então, quando a gente começa a acessar todas essas informações, toda essa consciência, muitas vezes a gente buga. Muitas vezes a gente tem medo, sim. Epa, peraí, como é que eu, uma pessoa que sempre viveu num mundo corporativo fechado, nunca botou nem o cabelo para o lado de fora, de repente começa a se expor dentro de um meio, trazendo um conteúdo que, a depender da fala, não é tão aceito. Peraí, é a louca do além. E quando a gente carrega uma bagagem corporativista e chega numa área onde a gente vai falar de algo, há o questionamento. Como assim? Ela sempre falou de números. Como assim ela vai falar de consciência? Qual é a desculpa que eu tenho para não seguir com isso? Então, a live de hoje é justamente essa. Traz lá a sua melhor desculpa e vamos colocar ela aqui na mesa, vamos debater sobre ela, vamos olhar para ela, vamos observar se ela realmente é algo que a gente precise ter medo ou se ela é algo que a gente, epa, peraí, eu não preciso ir para a direita, eu posso mover para a esquerda. Por quê? Porque a gente faz escolhas constantemente. E uma das coisas que eu tenho aprendido é o que eu escolhi há 20 anos atrás, eu não preciso estar segurando ainda essa escolha. Eu posso, sim, soltar e mudar as escolhas. Eu posso, sim, escolher diferente a cada momento da minha vida. Só que muitas vezes a gente faz uma escolha, muitas vezes a gente brigou com pai, mãe, com irmão, com o mundo todo pelaquela escolha, e de forma inconsciente dentro da gente tem uma vergonha de lançar mão daquela escolha. A gente tem vergonha de abrir mão que algo que eu briguei com Deus e o mundo é algo que hoje eu digo, eu não quero mais. Que linda! Então, dentro desse conceito, gente, é trazer as percepções e trazer as consciências. Quem bem sabe, tem um grupo aí que eu movimento para trazer essa consciência. O nome do grupo é Sementes de Consciência. Quem não tá, vai no meu link da bio, entra no grupo, participa. Por quê? Porque é através da consciência que a gente expande, que a gente muda, que a gente leva a nossa energia para outros lugares, que a gente se conecta com outras pessoas. E dentro disso, eu preciso estar em permissão. E quando eu falo permissão, é entender que eu posso ser julgada. Posso. Eu brinquei. Esses dias eu botei esses dias não, ontem eu botei uma foto bem feona, assim, trouxe da cara. Recebo julgamento em Pix. Manda para mim. Manda para mim. E quando a gente se coloca nessa postura, é a gente se colocar realmente na posição de se permitir ser julgado e observar. E lógico que dentro dos meus processos eu observo. Oi, oi, linda! Dentro dos meus processos eu observo quando chega o julgamento, é onde foi que bateu em mim emocionalmente ali, o que foi que mexeu, o que foi que reverberou, porque é ali que eu vou olhar, porque ali ainda existe algum resíduo que está servindo de barreira, não está passando, e muitas vezes eu estou utilizando aquilo ali como desculpa para não me lançar, para não ser diferente, para não ser a louca, né, Bianca? Bianca fez ela tem... Quem não segue a Bianca Navarro, gente, segue ela. Ela tem um link no Telegram onde todos os dias ela faz lá os mantras diários. E dentro disso aí teve uma que ela trouxe que era: eu vou ser a louca. Então, quantas vezes a gente não aceita ser a louca do pão? Por quê? Porque muitas vezes a gente tem medo e a gente usa isso como desculpas para não ser o ser infinito que a gente é. Então, epa, peraí, como assim a outra pessoa vai me chamar da louca do pão? Como assim? Vai me chamar de louca? Por quê? Porque o conceito que a gente vê de louca é aquela pessoa que está ali destrambelhada. E não é que você seja louca, não. Você pode até ser louca. O que é que tem que ser louca? Qual a diferença da gente ser louca e não ser louca?
Então, a louca do pão. Então, dentro desse conceito, onde é que a gente pega esses julgamentos que vêm do externo e a gente se conecta como desculpa para não mudar, para não ir em busca? Então, eu montei aí uma semana de live, horário de almoço, hora que a gente senta para almoçar, dá para botar o celularzinho do lado ali, ó, e comendo, não se preocupa, vamos sempre emanar muita vibração de amor. Então, você vai estar comendo amor, você vai estar comendo consciência, você vai estar trazendo a presença dentro do seu almoço, sim. E trazendo a presença no sentido de, peraí, qual é a desculpa que eu estou usando para não mudar? E quando eu falo não mudar, pronto, se está confortável onde você está, se está bom, como é que pode melhorar mais ainda? Como é que eu posso ser ainda mais consciência, mais presença, mais expansão? E frente a isso como é que eu me coloco dentro desse processo de mudança para ser a expansão que eu sou? Para me colocar dentro desse mundo de expansão. Então, consulta aí a agenda, vai ter live a semana toda e a gente vai estar ali sempre. Vivemos muito no julgamento externo. Positivo, Mary. A gente tem esse olhar de muitas vezes estar ali preso no que o outro, no que a gente imagina que o outro vai pensar. Às vezes o outro nem pensou, mas a gente está ali dentro da nossa mente já maculando como é que vai ser toda a história. E dentro desse processo, a gente usa isso como desculpa para não mudar. Então, lindamente, não vai ser muito longa, então vamos começando aqui trazer. Semana toda tem live, então amanhã a gente vai estar falando sobre quais têm sido as suas escolhas. Então, hoje a gente falou das desculpas que a gente usa, amanhã a gente vai falar das escolhas que a gente está fazendo frente ao nosso processo de mudança e como é que é isso dentro da minha vida. Por quê? Porque a cada escolha que eu faço, muitas vezes eu trago uma desculpa, e a cada desculpa que eu tenho, muitas vezes eu não mudo, ou muitas vezes eu fico onde estou, reclamando de onde estou. Então, trazer essa visão, trazer essa percepção, trazer essa consciência para vocês é chamar para uma expansão, é chamar dentro desse processo de como a gente vai mudar, de como a gente vai construir. E, somando a isso, estou aí com turma de barras aberta, uma classe de barras de axis aberta no domingo, aqui em Salvador. Então, quem é daqui, vem. Quem é de próximo, vem também. Sente a energia. Vamos mergulhar. Por quê? Porque expansão é o nosso lema. E quando eu falo nosso lema, se vocês estão aqui no horário de almoço ouvindo falar sobre desculpas, você não vai ter desculpa para estar junto comigo dentro de um processo de autoconhecimento, de crescimento e de expansão. Então, gratidão, gente, para quem está aqui. Bianquinha, vou mandar o oi. Quero sim fazer uma live com você, porque você traz muita consciência também. Meu público que não segue a Bianca, vai lá e corre. E eu vou também aqui correr. Junto. Tchau, tchau. Beijo, gente.